o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o campeão mar pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é o Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Oh, Senhor, nós cremos no teu poder. Manifesta a tua presença no nosso meio. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que
surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele conhece o futuro, e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é seu amor, nos guiará em paz. E como oleiro está moldando-nos pra um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor pra E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei, confiarei, Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Vencendo as Tempestades da Vida. E hoje eu quero, nesse estudo, olhar para o livro de Atos, capítulos 27 e 28. Para nós entendermos o que a viagem que o apóstolo Paulo fez, descrita nesses dois capítulos, vamos nos lembrar que o apóstolo Paulo tinha ficado preso por 2 anos e nesse intervalo ele foi julgado por Pórcio Festo, por Agripa, Berenice, foi ouvido por todas estas autoridades e finalmente ele apelou, vendo que as autoridades não lhe davam uma sentença favorável, apelou para César, para ir até Roma e ser ouvido e julgado pelo imperador romano. Ele já tinha feito 3 viagens missionárias e nessa altura da sua vida nós estamos no ano 59 da era cristã, primeiro século da era cristã, e as autoridades então resolvem levar Paulo até Roma para que ele fosse julgado pelo imperador. Diz o começo do capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália,
entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando com humanidade Paulo, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo de Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Gnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Nesse começo da viagem, descrito por Lucas, viagem que Paulo estava fazendo rumo a Roma, nós notamos alguns fatos que são interessantes. Nós podemos escolher o destino da nossa viagem. Nem sempre, porém, temos a certeza de chegar a esse destino. Nós podemos fazer um planejamento com relação à viagem da nossa vida, mas não podemos garantir que esse planejamento será executado. O que nós queremos dizer é que, como a Bíblia nos revela, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A viagem de Paulo que Lucas descreve não é uma alegoria, foi uma viagem real. Mas nós podemos tirar algumas lições a respeito desta viagem. E a primeira que nós queremos mostrar é que ele estava fazendo esta viagem segundo a vontade de Deus, na permissão do Senhor e de acordo com o propósito do Senhor de testemunhar, para que Paulo testemunhasse da sua fé até perante o imperador romano, o César, lá em Roma. Agora, o fato de Paulo estar fazendo algo que era da vontade de Deus, isso não o livrava de passar por dificuldades, por percalços, por tribulações. E nós queremos dizer que é importante nós vivermos no centro da vontade de Senhor para as nossas vidas. É importante que tudo que nós façamos tenhamos a plena convicção de que aquilo é a vontade do Senhor. Mas, irmãos, o fato de estarmos dentro da vontade do Senhor não nos isenta de passarmos por dificuldades. Nós veremos nessa meditação que, apesar de Paulo estar fazendo algo que era da vontade, dos propósitos do Senhor, a viagem foi penosa. Houve muito prejuízo. Mas no final, o plano de Deus, o propósito de Deus para Paulo foi cumprido. E é isso que Deus tem em mente quando permite que dificuldades venham à nossa vida. Ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um objetivo a ser cumprido. E as dificuldades que aparecem nas nossas vidas vão fazer com que o propósito de Deus para a nossa vida seja cumprido e os seus objetivos sejam alcançados. Para confirmar isso que estamos dizendo, vamos olhar para o livro de Atos, capítulo 23, verso 11. Paulo tinha sido preso lá em Jerusalém, e para animá-lo e fortalecê-lo, diz Lucas o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem,
pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus deixou muito claro para Paulo o propósito dele para que o apóstolo chegasse até Roma e testemunhasse perante o imperador. Não apenas foi da vontade permissiva de Deus, mas era da sua vontade diretiva, isto é, Deus tinha um propósito para Paulo chegar até Roma. E nós vamos ver nessa viagem descrita nos capítulos 27 e 28, que Deus permitiu, de fato, que Paulo chegasse até Roma. Mas, mais uma vez, nós queremos deixar isso claro. O fato de Paulo estar fazendo uma viagem que era do propósito de Deus, não o isentava de, nesta viagem, ter dificuldades. E nós podemos tirar essa lição para nós também. Como eu já disse, é importante nós termos a certeza de que a nossa vida está sendo vivida de acordo com a vontade de Deus. E todas as nossas ações, todas as nossas atitudes sejam tomadas segundo a direção do Senhor, sendo da vontade do Senhor, para termos a aprovação do Senhor. Mas, irmãos, o fato de estarmos dentro da vontade do Senhor não significa que nós não teremos dificuldades. Portanto, mesmo vivendo segundo o propósito do Senhor para nós teremos tempestades nas nossas vidas. Mas nós queremos aprender junto com Paulo como ele se comportou naquele momento de tempestade, naquele momento de aflição, naquele momento de inúmeros contratempos sofridos. Como nós devemos nos comportar quando as tempestades da vida atingirem cada um de nós. Vamos olhar para os capítulos 27 e 28 de Atos e vamos tirar lições para a nossa vida de como foi o comportamento de Paulo no meio de uma tempestade. Nós já fizemos a leitura dos 8 primeiros versículos do capítulo 27. E depois de ver que era o propósito de Deus que Paulo chegasse até Roma, nós começamos a notar, mencionado no versículo 4, os ventos começaram a soprar de forma contrária, ou na direção contrária da viagem, do rumo da viagem. Diz o verso 7, navegando vagarosamente e tendo chegado com dificuldade. O final do verso 7 nos diz, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. No verso 8 nós lemos, costeando a ilha de Creta, penosamente. E no verso 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. E quando lemos estas expressões, nós notamos os contratempos que Paulo enfrentou logo no começo da sua viagem até Roma. E nós nos perguntamos, mas Deus não tinha dito para Paulo que era o seu propósito, era o seu desejo que Paulo fosse até Roma? Então, na nossa mente, nós imaginávamos que Deus haveria de facilitar a viagem de Paulo a Roma para que o seu propósito na vida do apóstolo fosse cumprido. E, no entanto, não é isso que nós encontramos. E, mais uma vez, nós vamos dizer, estar dentro da vontade de Deus não isenta o cristão de ter dificuldades, de passar por verdadeiras tempestades na sua vida. Mas há algumas lições que nós podemos aprender, mesmo estando certos da vontade de Deus e colhendo tempestades nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós queremos examinar com vocês que nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalização
colocadas por Deus. Sim, e nós vamos encontrar muitas delas, mostrando não só a direção, mas a vontade de Deus para cada tomada de atitude, para cada resolução na nossa vida. A primeira placa de sinalização que nós encontramos está registrada no versículo 10. Passado o tempo do jejum, admoestava-lhes Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O apóstolo, dirigido pelo Senhor, quando começa a perceber os ventos contrários e a dificuldade no início da viagem, ele dá um conselho, ele faz uma advertência, e especialmente dirigida aos responsáveis pela viagem, não só pela sua segurança, o centurião, mas também para o piloto, aqueles que deviam conduzir o navio. E a advertência foi que a viagem ia ser trabalhosa, com dano e muita perda do navio e da carga dele. Uma advertência dada. Essa, sem dúvida, foi uma placa de sinalização que Deus colocou diante de Paulo e dos demais que estavam ali naquele navio, para que eles tomassem as suas decisões, baseada nessa advertência de Deus, já predizendo como seria penosa a viagem. Sabem que a maioria dos acidentes provocados nas viagens é porque as pessoas, estando dirigindo seu carro, caminhão, sua moto, desprezam as placas de sinalização, não levando em conta as advertências que elas trazem. Por exemplo, nós encontramos placas de sinalização que limitam a velocidade para uma pista. E frequentemente as pessoas viajam desprezando este conselho e a uma velocidade maior. Às vezes em algumas estradas muito sinuosas, cheias de curvas. A sinalização também adverte de que o viajante não está se dirigindo numa estrada em linha reta. E, portanto, ele deve tomar alguns cuidados, especialmente limitando a velocidade. E muitas vezes o desprezo dessa advertência leva e produz acidentes com bastante perda, prejuízo e às vezes até prejuízo de vidas. Há um livro na Palavra de Deus onde nós encontramos muitas placas de sinalização deixadas por Deus para nós na nossa viagem da vida. É o livro de Provérbios. Deixe-me ler algumas destas placas de sinalização para você. No capítulo 1, versos 8 e 9, nós encontramos as seguintes palavras: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. De uma forma muito carinhosa, Salomão deixa esta placa de advertência para os viajantes desta vida, especialmente os filhos, para que atentem para os conselhos do pai e mãe, especialmente quando este pai e mãe são cristãos. E sabe, muitas lágrimas poderiam ser evitadas se os filhos ouvissem e seguissem os conselhos dos seus pais.
Olhem para o capítulo 3, versos 1 e 2 do livro de Provérbios. Nós encontramos o seguinte: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Mais uma vez, nesses versos, nós encontramos placas de sinalização e de advertência deixadas por Deus para os jovens, os filhos. Não apenas ouvirem e obedecerem os conselhos, as instruções, as ordens dos seus pais, especialmente quando eles o fazem, aconselhando, ensinando, advertindo os filhos com base no que a palavra de Deus nos revela. Mas além disso, essa placa de sinalização nos diz que se os jovens fizerem isso, eles terão aumentado os seus dias de vida. E não só aumentado, mas os seus dias de vida serão de vida de fato e paz. Quantos jovens tiveram a sua morte tão precoce por desprezarem o ensino e os conselhos dos seus pais? Acharam que eles sabiam tudo, que eles tinham mais experiência e mais conhecimento que os seus pais. Desprezaram a advertência, as placas de sinalização que seus pais puseram diante dos seus olhos e abreviaram a sua vida. Olhe mais no capítulo 6 de Provérbios. E lá no versículo 6 nós vamos encontrar: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Quantos jovens e até homens têm desprezado esta placa de sinalização da palavra de Deus? Ao invés de se prepararem na sua juventude, estudando, trabalhando, para formar uma família, para poder sustentar a família, amparada por Deus, protegida por Deus, desprezaram estas placas de sinalização. E a preguiça tomou conta das suas vidas. E depois de, na velhice, colheram o que plantaram na sua juventude. Uma pobreza, necessitando da ajuda de outros para sobreviver, sem dignidade pessoal. Que triste isso. Mas enfim, foram advertidos pela palavra de Deus e desprezaram essa placa de sinalização. Em Provérbios capítulo 13, verso 24, nós encontramos uma outra placa de sinalização colocada por Deus, essa especialmente diante dos pais. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Segundo esta placa de advertência colocada pelo Senhor, há um encorajamento para que pais ensinem os seus filhos, disciplinando-os, e disciplina nem sempre significa o uso de um instrumento para a aplicação de um castigo físico, mas significa ensinar aos seus filhos a necessidade da obediência, sobretudo às ordens do Senhor. E evidentemente, quando praticamos desobediência, a criança tem que aprender que há um castigo para isso. Um castigo não feito por quem não gosta dela, pelo contrário, um castigo aplicado por quem ama essa criança.
e a disciplinou para que ela aprenda o valor, a importância e a necessidade da obediência. No capítulo 16, verso 1, nós encontramos: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E nós já dissemos no começo desse estudo que o plano de Paulo era chegar a Roma. Esse foi o planejamento de Paulo e daqueles que cuidavam da sua segurança. Mas a resposta certa veio dos lábios do Senhor. Sim, ele ia chegar a Roma, mas como? Como é que ia ser o decorrer da viagem? A resposta certa vem dos lábios do Senhor. E por último, a título de exemplo, gostaríamos de citar mais uma placa de advertência que nós encontramos no livro de Provérbios. Poderíamos citar muitas delas. No capítulo 28, verso 13, nós encontramos: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E nesse versículo o Senhor está nos estimulando. Há pecado na sua vida? Confessa ao Senhor. Abandona esse pecado. Você prosperará, espiritualmente falando. Mas se você esconder o seu pecado, na verdade está escondendo no máximo de outras pessoas, porque Deus conhece a nossa vida. E o encobrimento das nossas transgressões vai fazer com que haja prejuízo espiritual e às vezes até material e físico nas nossas vidas. Nós citamos uma série de placas de advertência que nós encontramos no livro de Provérbios. Deus as coloca diante dos nossos olhos. Para quê? Evidentemente que é para nossa bênção, para nossa felicidade, para que, seguindo estas placas de sinalização, nós possamos viver vidas não só que agradem ao Senhor, mas que nos tragam também felicidade. Agora, retornando para Atos capítulo 27, nós vemos que Deus, através de Paulo, colocou uma placa de sinalização diante dos responsáveis pelo navio e dos responsáveis pela segurança de Paulo. Esta viagem vai ser trabalhosa, penosa. Nós vamos sofrer danos. O navio, a carga. Mas qual foi a reação do centurião e dos responsáveis pela condução do navio? Lemos no verso 11, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E apesar de Deus ter colocado aquela placa de sinalização diante dos olhos dos responsáveis através de Paulo, essa placa foi recebida com total descrédito. Lembra daquelas placas que nós mencionamos no livro de Provérbios agora há pouco? É verdade. Elas foram colocadas por Deus diante de nós. E como nós já dissemos, para a nossa bênção, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E muitas destas placas têm sido desobedecidas, nem consideradas, por muitos, até que se dizem cristãos. Agora, meus irmãos, quando isto acontece, quando nós desprezamos a direção do Senhor, estas placas de sinalização colocadas por Ele, há prejuízo, e muito. Há prejuízo espiritual, há prejuízo material, há prejuízo físico, há prejuízo social, há prejuízo. E muitos cristãos aprenderam que o Senhor tinha colocado estas placas não para obrigá-los e colocá-los debaixo de um chicote e de uma disciplina ferrenha,
Mas depois de desobedecerem essas placas de sinalização, muitos cristãos aprenderam que o Senhor deseja o nosso bem. Como Pai amoroso e bondoso, Ele deseja o nosso bem.